Olá, galera do canal Paulo Escultor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e a dona Elaine vamos mostrar o caminho de ônibus do final lá da ponta da praia até Iguape. Então já acompanha esse vídeo, deixa o like, clique no sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que está saindo aqui no canal. Se você puder se tornar um membro, a gente vai estar agradecendo muito. Só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Então agora, vamos pro vídeo, tenho certeza que vocês vão amar. Ilha Comprida é um dos destinos turísticos mais incríveis do litoral paulista. Com cerca de 74 quilômetros de praia, ela faz parte de uma área de preservação ambiental, cheia de natureza e muita tranquilidade, mas muita tranquilidade mesmo. Mas no vídeo de hoje, além da praia e das paisagens, eu vou falar de um serviço que faz muita diferença para quem mora aqui na cidade: o transporte público gratuito. Desde que a nova gestão assumiu, os ônibus passaram a ser de graça para todos. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Qualquer um pode pegar o ônibus sem pagar nada. E olha, não são ônibus velhos não, viu? São veículos novos, alguns modernos e alguns até têm ar-condicionado, se vocês forem ver. Ali pro lado de Pedrinhas, os ônibus têm ar-condicionado, trazendo um pouquinho mais de conforto para os passageiros. E um exemplo é o pessoal aqui da Ponta da Praia. Eles usam bastante esse transporte para se locomover entre os bairros, ir ao mercado, à escola ou até mesmo passear pela cidade. E para quem quer ir para Iguape, como a gente vai hoje, esse ônibus gratuito é uma grande vantagem. E esse trajeto que a gente vai fazer hoje, ele passa por algumas das avenidas importantes aqui da nossa cidade, onde ficam os mercados, as farmácias, as lojas, algumas pousadas. Então, tanto para quem mora aqui, quanto para quem vem visitar, esse ônibus facilita muito. Bom, eu quero tirar um tempinho aqui para falar das nossas majestosas dunas do Araçá. Esse é um dos cenários mais bonitos aqui da nossa região. Uma área de preservação com dunas lindas e maravilhosas de areia branca que formam paisagens de tirar o fôlego. As dunas são formadas pelo acúmulo natural de areia ao longo dos anos, moldadas pelos ventos e pela ação do tempo. Esse fenômeno cria uma paisagem única que lembra um deserto, mas cercado pela vegetação verde e pelo oceano que não está muito longe. Além da beleza exuberante, as dunas do Araçá têm um papel ambiental muito importante na cidade. Elas ajudam a proteger a região contra a erosão causada pelo vento e pela maré, além de servirem como abrigo para diversas espécies de plantas e animais adaptados a esse tipo de ambiente. Por isso, quando visitamos lugares assim, é sempre bom lembrar da importância de preservar. Nada de lixo na areia, nem destruir a vegetação que cresce por ali. A natureza agradece muito. Aqui na ilha, gente, para quem não sabe, é proibido entrar de carro, de buggy, de moto nas dunas por conta disso, por conta da preservação das dunas. Porque, para quem não sabe, ali as dunas podem se desfazer muito fácil, porque é areia, né? Então, ela se desfaz muito fácil. Então, por isso que as dunas aqui, tanto as dunas do Araçá quanto as dunas do Juruvaúva, elas são tão preservadas aqui, tão importantes para a nossa cidade. E enquanto seguimos a nossa viagem, podemos ver como a natureza aqui em Ilha Comprida é cheia de surpresas, desde a praia até as dunas. Cada cantinho tem algo especial para nos oferecer. Agora, uma coisa que me impressionou muito nessa visita foi como a Ponta da Praia mudou desde a última vez que eu estive aqui. O mar, que há muito tempo avançou sobre essa região, agora está se recuando e muito, deixando uma faixa de areia enorme. É impressionante ver como a paisagem vai se transformando com o tempo. Antigamente, essa área era bem diferente. Depois de uma grande invasão do mar há anos, parecia que a terra estava sendo tomada pelas águas. Mas agora a situação se inverteu e a Ponta da Praia está ganhando mais espaço com uma extensão de areia que antes não existia. Agora, uma coisa que me impressionou muito nessa visita
foi como a Ponta da Praia mudou desde a vez que eu estive aqui, desde a última vez. O mar, que há muito tempo avançou sobre essa região, agora está recuando e muito, deixando uma faixa de areia enorme. É impressionante ver como a paisagem vai se transformando com o tempo. Antigamente, essa área era bem diferente. Depois de uma grande invasão do mar há muitos anos atrás, parecia que a terra estava sendo tomada pelas águas. Mas agora a situação se inverteu, viu? E a Ponta da Praia está ganhando bem mais espaço com a extensão de praia que antes não existia. Essa mudança tem um grande impacto para a cidade. Com a faixa de areia, o espaço para o lazer aumenta, as ondas ficam bem mais distantes dos quiosques e das ruas próximas e até o turismo pode se beneficiar com essa transformação. É muito legal ver como a natureza segue seu próprio ritmo. O que antes parecia uma perda de território para o mar, agora se tornou uma expansão natural da praia, criando novas paisagens e oportunidades. Isso tudo nos faz pensar em como a natureza nunca para de mudar. O mar avança, recua, a areia se desloca e a gente acompanha essas transformações. Quem sabe como a Ponta da Praia vai estar daqui a alguns anos? O importante é respeitar esses ciclos naturais e aproveitar o presente. Gente, agora mudando de assunto aqui rapidinho, se vocês tivessem visto eu e a Dona Elaine no ônibus hoje, aqui em Ilha Comprida o sol tava de rachar qualquer um, gente, com a temperatura chegando aí a uns 29 graus e olha lá. E a sensação térmica parecia ainda maior. Entramos no ônibus gratuito aqui da cidade, mas parece que, para nossa surpresa, o ar-condicionado estava de folga. Brincadeira, gente, tava não. O ar-condicionado nesse ônibus não tinha, mas tem outros ônibus que tem. Enquanto isso, a Dona Elaine, que estava sentada na janela, esperando eu terminar de gravar, começou a se abanar aí por conta que o calor estava excessivo. Enquanto isso, o ônibus seguia seu trajeto e cada sacolejo parecia intensificar mais o calor. E quando a gente passou pela orla, que vai estar aparecendo aí para vocês ainda, a visão da praia foi ainda mais tentadora. O mar azul, a areia dourada, brilhando sob o sol. Dona Elaine olhou para mim e disse: dá uma vontade de descer aqui e mergulhar de roupa e tudo. Confesso que a ideia foi tentadora, mas seguimos a viagem sonhando com um sorvete bem gelado no destino final. Ó, gente, eu confesso que esse sonho foi meu, tá? Porque eu não falei nada pra Dona Elaine, mas que eu estava com vontade de tomar um sorvetinho, eu tava, viu? A única coisa que a gente levou nessa viagem, porque realmente foi uma viagem, foi uma garrafa de água térmica, tá? Foi a única coisa que a gente levou, claro, o celular, né? Pra gente poder, assim, se hidratar, porque de resto a gente não levou mais nada, porque a gente não saiu preparada pra essa pequena viagem, vamos dizer aí. Por quê? Porque era pra gente ir apenas no Araçá, que daqui a pouquinho vai chegar aí. Era pra gente ir apenas no Araçá, não era pra gente inventar da Ponta da Praia até Iguape de ônibus. Só que do nada a Dona Elaine soltou essa bomba e como eu sou doida, eu falei, então vamos, né? Fomos da Ponta da Praia até Iguape de ônibus. Gente, nesse calor escaldante, olha pro céu. Olha que coisa linda misturada com esse verde do mato. Olha a Casa das Bruxas, gente. Meu Deus, a Casa da Bruxa mudou tanto. Isso daí, pra quem não conhece a história, eram duas japonesas, elas eram bipolares, elas compraram essa casa, esse terreno, no caso, só que ele não poderia construir. Esse terreno era área de proteção ambiental. Só que elas começaram a levantar sem saber disso, sem saber que era uma área de proteção ambiental. Depois que elas foram avisadas, por quê? Porque a fiscalização veio e proibiu elas, embargou a obra, proibiu que elas continuassem a construção. Então, elas largaram, abriram mão do terreno, deixaram ele lá e foram viver a vida delas ali na Avenida São Paulo. Hoje em dia, eu não sei se elas estão vivas, não sei como é que elas estão, mas a casa agora, ela é uma moradia social. Uma pessoa entrou lá e continua vivendo lá dentro. Por que era uma área de proteção ambiental? Porque esse terreno estava muito próximo do rio. Então, ele virou uma área de proteção ambiental. Olha a Dona Elaine aí olhando o mar. Gente, o mar de hoje estava maravilhoso.
Como por ser uma área de proteção ambiental, foi proibido. Agora virou, como eu disse, uma moradia social. Então mudou super, eles arrumaram a casa, eles terminaram de construir, colocaram janela e hoje em dia mora gente ali. Agora estamos quase chegando próximo ao temido Hotel Maré Alta, o hotel fantasma de Ilha Comprida. Vou contar a história dele bem rapidinho aqui antes da gente chegar no local, porque falta muito pouco. E muitas pessoas, gente, têm medo de ir lá porque falam que tem assombração. E hoje eu vou contar para vocês que nada disso, que tudo isso, no caso, passa de uma longa história. Vou contar para vocês. Bom, o Hotel Maré Alta, situado na cidade de Ilha Comprida, São Paulo, como vocês já sabem, é uma construção que desperta muita curiosidade e fascínio. Inaugurado em 1984, destacava-se por sua arquitetura inspirada na proa de um navio, oferecendo aos hóspedes uma experiência única entre a Praia do Merlin e o rio Mar Pequeno. Durante seus anos de funcionamento, o hotel atraiu diversos visitantes, incluindo várias celebridades. Há relatos de que o renomado jogador de futebol Pelé esteve entre esses hóspedes, embora não há registros oficiais que confirmem essa informação. Mas a gente viu um rapaz aqui da cidade que tem uma foto do Pelé aqui no Hotel Maré Alta. A presença de figuras ilustres contribuiu para a fama e prestígio do estabelecimento na região. Contudo, após cerca de 2 décadas de operação, o Hotel Maré Alta foi abandonado. As razões exatas para o fechamento não são amplamente documentadas, mas o resultado foi uma estrutura deixada à mercê do tempo. Atualmente, o local encontra-se em ruínas, com paredes pichadas e a vegetação tomando conta das instalações. Nos últimos anos, surgiram rumores sobre possíveis esforços de restauração do hotel. Observou-se a limpeza do terreno e a remoção do mato ao redor da estrutura, indicando alguma atividade no local. No entanto, até o momento, não há informações concretas sobre planos definitivos de revitalização ou reabertura do estabelecimento. Apesar de todo o seu estado atual, o Hotel Maré Alta continua a ser um ponto de interesse em Ilha Comprida, seja por sua história, arquitetura singular ou pelas lendas urbanas que cercam. As ruínas servem como um lembrete do passado glamouroso da região e alimentam a imaginação de moradores e turistas que visitam o local. Uma das narrativas mais populares é a de que o hotel seria assombrado por espíritos de antigos hóspedes ou funcionários. Essas histórias são frequentemente compartilhadas por aqueles que visitam o local, contribuindo para a aura enigmática que cerca a construção. No entanto, é importante destacar que essas histórias de fantasmas não são baseadas em evidências concretas. Elas fazem parte do folclore local, provocadas pelo estado de abandono do hotel e pela curiosidade natural das pessoas diante de lugares desabitados. Então, quando forem visitar o hotel, não tenham medo de entrar nele, porque as histórias não são verdadeiras. São apenas histórias contadas para que as pessoas não destruam o local ou, de vez em quando, nem entrem nele por conta do medo. Mas essas histórias não são verdadeiras. Mas uma coisa que eu preciso lembrar vocês é que quando for entrar no Hotel Maré Alta, tome cuidado, olhe para o chão, preste bem atenção aonde você está entrando. Por quê? Porque é uma construção muito antiga, de muito tempo atrás. Então, tomem cuidado, porque a estrutura já está cedendo um pouco. E é perigoso caso vá com criança. Tem algumas partes do chão que estão levantadas, outras que estão abaixadas, outras partes que tem buraco. Então, tomem bastante cuidado para não se machucar lá dentro, porque também tem ferragem solta, tem partes que caíram do teto de cima ou do chão que caiu. Então, tomem cuidado. Mas ainda assim,
não perca essa viagem por medo, gente. Não perca a oportunidade de visitar o Hotel Maré Alta, um dos símbolos mais importantes da cidade de Ilha Comprida, por medo de que tenha fantasma, por medo da estrutura, por medo que tenha bicho. Não tenha medo, gente, porque vocês podem ter certeza que vocês estão perdendo um ponto turístico maravilhoso para conhecer. Principalmente aquelas pessoas que gostam de história e que gostam de conhecer aonde estão entrando. Tenho certeza que vocês vão amar e conhecer o Hotel Maré Alta. E olha que vocês vão estar em um dos locais aonde supostamente o jogador, o rei do futebol, entrou. E só de imaginar como deveria ser o Hotel Maré Alta quando ele funcionava, já dá assim uma sensação incrível. Porque um hotel daquele tamanho, gente, pensa só como deveria ser, com iluminação, com mesa de jogos, com os quartos todos arrumados, com pessoas ali dentro, com os funcionários. Imagina como deveria ser, gente. Para quem não sabe, os donos desses hotéis são americanos. E eles, por alguns motivos que eu não vou saber explicar para vocês, eles abandonaram o Hotel Maré Alta e voltaram lá para os Estados Unidos, para a cidade deles, onde eles moram nos Estados Unidos. Não sei se hoje em dia existe ainda, mas porque eles tinham hotéis lá, uma grande agência de hotéis aí, eles já tinham, só que eles decidiram explorar mais e trazer os hotéis aqui para as outras cidades, para o Brasil. E eles vieram parar aqui na nossa querida cidade de Ilha Comprida, trazendo o Hotel Maré Alta inspirado na proa de um barco. Se você for ver também, dá até aquela sensação de Titanic, sabe, gente? De lembrar, olhar assim, agora sabendo que parece uma proa de um barco, dá a sensação de olhar e falar, gente, parece o Titanic, uma inspiração do Titanic. Claro, isso é só na minha observação, tá? Eu sei que muita gente vai falar que não tem nada a ver, mas essa é a história, é o jeito que as pessoas contam, é o jeito que aconteceu e é o que tá lá, tá bom? Gente, eu recomendo que vocês sentem, arrumam um lugarzinho para sentar, para assistir esse vídeo, porque o vídeo de hoje eu posso falar para vocês que é um vídeo grande, mas é um vídeo muito bom, muito legal, que eu tenho certeza que vocês não podem perder nenhuma partezinha desse vídeo, que qualquer momento a gente mostra aí pedaços da cidade, lugares, pontos turísticos que vocês precisam conhecer. Nesse vídeo a gente só tá mostrando a ponta da praia até Iguape, que é a cidade aqui do lado, cidade vizinha. Mas também a gente pode mostrar de algum ponto até Pedrinhas, ou de Pedrinhas até Cananéia. A gente pode mostrar, se vocês quiserem, só comentar aqui embaixo. Também, se você chegar até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários também, que pra gente vai ser muito importante saber se você chegou até aqui, se você chegou até o meio, se você chegou até o final. Lembrando que não vale pular o vídeo, adiantar o vídeo, tem que assistir ele inteirinho e comentar no final, hein? Só assim vai estar valendo o seu comentário. Brincadeira, gente. Deixa o like, clique no sininho das notificações. Enquanto eu vou conversando com vocês, olha o condomínio, gente. Olha o tamanho que tá esse condomínio. Já tá super adiantado, vamos dizer assim. A previsão dele para sair, para ficar prontinho, é até 2027, tá? Nesse momento, parece que tá meio parado, mas não tá. Por quê? Porque eles estão fazendo a piscina. Então, nenhum deles fica em cima dos quartos ou na parte de cima dos predinhos. Não, eles ficam ali na parte da piscina, no chão, que é onde eles estão fazendo. Mas também está aberto ali, os apartamentos estão abertos para visita, tá, gente? Os que já estão prontinhos, arrumados, quase entregue, eles já estão abertos para visita. Se eu não me engano, a torre da frente, o prédio da frente já foi todo vendido, tá? E as pessoas estão super interessadas nesse condomínio. Então, se você também tem interesse, corre lá, tem vídeo aqui no canal explicando, tá? Mostrando como é que funciona, como é que tá a organização, falando também do corretor que ajudou a gente, mostrar bonitinho para vocês. Então, não perca essa oportunidade de vir morar aqui em Ilha Comprida, de ter uma paisagem linda, porque lá do último andar, gente, a filmagem é tão linda, mas tão linda, a imagem, né, é tão linda, porque você tem uma visão direta do mar, uma visão linda, maravilhosa ali na primeira torre. Então, corra para não perder essa oportunidade de ter uma visão linda num balneário incrível, porque eu posso dizer que esse balneário, onde está sendo construído esses apartamentos, é um balneário muito bom, super tranquilo e também, claro, próximo ao canal Paulo Escultor, o maior canal de Ilha Comprida. Já passamos uma das avenidas principais aqui da cidade, que é a Avenida Central, e agora estamos indo
para a terceira avenida principal, que é a Avenida São Paulo. Eu, Isla, gravei um vídeo no meu canal falando sobre a Avenida São Paulo. E eu tive um comentário de uma pessoa desnaturada que não sabe, não conhece a cidade, falando que a cidade era só essa avenida, só existia a Avenida São Paulo. Como a pessoa não sabe se informar, e eu acho que ela é da época da vovó e que não tinha acesso à internet, ou não tem acesso à internet hoje em dia, ela não conseguiu pesquisar e não conseguiu se atualizar sobre a história de Ilha Comprida. Para quem não sabe, Ilha Comprida tem mais, se eu não me engano, acho que 6 avenidas principais, que é a Avenida Beira-Mar, que é essa onde a gente está passando, a Avenida Candapuí Sul e a Avenida Candapuí Norte, 3 já, hein, gente? A Avenida Central, a Avenida Copacabana e a Avenida São Paulo. Gente, 6 avenidas. Então, como que a pessoa chega para mim e fala que a Ilha Comprida só tem a Avenida São Paulo? Não pensem dessa forma, gente. Ilha Comprida, depois de um tempo, ela cresceu muito. Desde a época que muita gente veio para cá, a Ilha Comprida mudou demais. Teve muitas construções novas, muitas construções que estão sendo feitas ainda. Por exemplo, aqui perto de casa. Eu e minha família moramos 10 anos aqui em Ilha Comprida. E esse ano, no caso, ano passado, esse ano mesmo, começou a construção de uma nova praça aqui no Balneário Márcia, aonde vai ter quadra de vôlei, quadra de futebol, quadra de basquete, se eu não me engano, vai ter aparelhos ao ar livre. Então, Ilha Comprida está mudando muito. Claro que a cidade continua tranquila, a cidade normal que a gente conhece. Só que um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco melhorada, né? Ela evoluiu o seu nível, evoluiu o patamar. Ilha Comprida continua linda do jeito que é, com suas belezas naturais, normal, com sua tranquilidade maravilhosa, que muita gente vem para cá por conta da tranquilidade da cidade, por conta das suas belezas, por conta das dunas, por conta das paisagens. Ilha Comprida continua do mesmo jeito. Claro que na temporada, quando tem shows, a cidade é um pouco mais movimentada. Mas isso é normal e eu imagino que toda cidade praiana, toda cidade, mesmo que não tenha praia, é do mesmo jeito. Movimentada, tem sua época de temporada, tem sua época de fora temporada e a nossa cidade não seria diferente. Aqui no canal Paulo Escultor, eu e minha família, a gente mostra para vocês o que acontece aqui na nossa cidade ao vivo e a cores, sem corte, sem edição, sem nenhum tipo de alteração na imagem. A gente mostra tudo ao vivo para que vocês vejam o que está acontecendo na cidade de verdade. Se tem algum problema, a gente mostra. Se tem uma nova construção, a gente mostra. Se tem ressaca, a gente está mostrando. Se tem invasão do mar, se tem encalhe de barcos, a gente mostra. A gente não deixa passar nada, porque a gente sabe que o que as pessoas querem é isso, é estar informadas sobre a cidade que elas tanto amam, que é aqui que é aqui o nosso litoral sul de São Paulo, Ilha Comprida. Uma das praias mais próprias para banho, se não a primeira, a segunda ou a terceira. Tá aí no pódio, tá, gente? Vamos dizer assim, a praia de Ilha Comprida tá aí no pódio das praias mais próprias para banho. Tendo uma praia incrível, tendo vários rios incríveis, várias conexões de mar com o rio maravilhosas, com imagens maravilhosas, gente. A gente tem um mar pequeno ali atrás, que também é onde as pessoas que fazem canoagem estão ali sempre, é onde atletas olímpicos estão, porque ali, naquele rio, gente, aquele rio que a gente vê, treinam atletas olímpicos. Tem o Rufino Cowboy, tem o Pantera, que é o Giovanni, tem vários outros atletas sendo formados ali e aqui na nossa cidade. Então, eu recomendo, se vocês quiserem conhecer, recomendo que vocês entrem ali, dá uma voltinha aqui para Ilha Comprida, já aproveita, passa ali no Mar Pequeno, ali no antigo Porto da Balsa, que também tem muita história ali. Recomendo que passem ali, vocês vão ver os atletas treinando, a coisa mais linda, gente. Eu e minha mãe e meu irmão chegamos a tentar praticar canoagem, só que tivemos alguns problemas, porque eu, Isla, tenho medo de água. Minha mãe, ela sabe assim nadar mais ou menos, mas ainda assim tem um pouco medo de água. E meu irmão, se caísse na água, poderia se afogar porque ele não sabe nadar. Eu também não sei. E para quem não sabe, fazer canoagem, você não pode ter nada no rosto.
E eu uso óculos porque eu não enxergo direito. Então, por isso, para fazer a canoagem, você tem que tirar o óculos, porque você não pode ter nada, porque pode ter riscos de cair e perder. Principalmente o óculos, que é um objeto tão leve que pode cair na água e afundar. Então, eu tinha que tirar o óculos. E como eu não enxergava nada, eu não enxergava o que estava vindo na minha frente. Até então, no momento que a gente estava na Lagoa dos Dinossauros, que é aqui no Balneário Adriana, na Avenida São Paulo, até no momento que a gente estava ali, estava tranquilo. Não tinha problema nenhum. Até que o professor, o técnico olímpico, Thiago Pupo, começou a fazer testes para ver quem ele poderia levar lá para o rio, para o Mar Pequeno. Começou a ver se a gente sabia nadar e até então ele não tinha testado comigo nem com a minha mãe para ver se a gente sabia nadar. Até que ele mandou a gente ir entrar na água e eu, assim, no início eu fiquei apavorada porque eu não sabia, eu não entendia que o colete, porque a gente treina com colete, eu não entendia que o colete era uma proteção. Então, eu morria de medo. Minha mãe também, ela não entra em lugares que não dá pé pra ela. Porque, pra quem não sabe, minha mãe é baixinha, né, gente? Minha mãe é uma pulga aventureira. Então, ela não entra em lugares que não dá pé pra ela. E eu também não entro se não estiver de colete. De colete eu até sei me virar, mas sem ele eu não sei me virar, gente. Não sei nadar. Então, quando a gente foi pro rio, como a gente não sabia nadar, eu comecei a ficar muito apavorada, com muito medo, muita ansiedade. Então eu falei, não vou mais, gente, eu desisti. Da canoagem eu desisti, mas do judô não. Do judô a gente continua indo lá no Rocio, em Iguape. Agora estamos em mais uma das avenidas principais aqui da nossa cidade. Estamos na Avenida Copacabana, uma das principais, se não a principal, né? Depois, claro, da Avenida Beira-Mar, que é a que liga todas as ruas da cidade, né? A Avenida Copacabana é uma das mais movimentadas aqui. Por quê? Porque é onde tem shows, onde tem evento e é onde é o centro da cidade. Tem aquela praça ali, tem outra praça atrás, tem a Praça do Boqueirão, a Praça do Bombeiro, para quem não conhece, o que os moradores chamam, tá? A Praça do Bombeiro. Tem a praça, tem várias barraquinhas, tem a lojinha de artesanato, então o Boqueirão ele é mais movimentado, o Boqueirão Norte, tá, gente? Porque esse é onde a gente tá, Avenida Copacabana é o Boqueirão Norte. O Boqueirão Sul é pro lado de Pedrinhas, tá? Por ser mais movimentado, muita gente, as pessoas que gostam mais de tranquilidade, não vão até o Boqueirão, preferem ficar mais pro lado, por exemplo, a praia, eles preferem ficar numa praia mais distante do Boqueirão. Porque, ó, a gente fala pra vocês que na temporada esse Boqueirão fica bombando, gente. É muitas pessoas, parece um formigueiro, sabe? Todo mundo ali junto e misturado, mas isso é na época de temporada, porque quando a gente tá fora de temporada, o Boqueirão fica vazio, você não vê um vulto na praia. Principalmente quando tá ali no inverno, no outono, agora no caso essa época do ano, a gente não vê tanta gente. Como ainda tá calor, a gente vê algumas pessoas indo pra praia, indo com seu guarda-sol, porque tá quente. Mas nas próximas semanas começa a vir aquela chuva. E muita gente desiste, muitos turistas desistem de vir aqui pro litoral, vir pra Ilha Comprida por conta disso. Por conta da chuva, por conta do tempo frio. E vamos confessar que é verdade mesmo. Nem compensa vir pra praia em tempo de frio, em época de chuva. Porque você não vai poder entrar na praia, você vai ter que ficar trancado dentro de casa, porque tem gente que é de açúcar e não gosta de sair na chuva. E uma dessas pessoas sou eu, que eu odeio me molhar, gente. Odeio, assim, molhar de chuva, tá? Mas de água, tranquilo. De água do mar ou de piscina, tá? Até então, isso tá tranquilo. E como as pessoas não têm esse costume de entrar no mar no frio, no caso nós moradores, que a gente já mora muito tempo aqui na ilha, a gente tem costume sim de entrar na praia no frio, e principalmente porque muitos moradores pescam, muitas pessoas aqui de Ilha Comprida sobrevivem da pesca artesanal, da pesca para sobreviver mesmo, então acaba tendo que entrar no mar no frio mesmo. A gente, por exemplo, a gente tem que estar indo para a praia porque a gente grava conteúdo para vocês, a gente mostra a cidade independente do dia, se tá frio, se tá chovendo, se tá sol, se tá calor, não importa, a gente mostra para vocês porque é isso que a gente faz, mostrar a cidade de Ilha Comprida, a nossa rotina numa cidade praiana, fora ou dentro de uma temporada. E é uma coisa que a gente ama fazer. No início, a gente nem imaginava que um dia a gente seria youtuber. A gente ia mostrar uma cidade, a gente ia vir morar numa praia e ia começar um canal. Mas depois que a pandemia veio, que quebrou a perna de muita gente aqui na cidade,
a gente começou a mostrar porque Ilha Comprida ficou fechada, né? Eles proibiram a entrada de turistas, de pessoas que vinham de São Paulo ou de outras cidades, até mesmo de Iguape, eles proibiram a entrada. Tinha que vir com papel e fazer um monte de coisa, gente, para conseguir entrar aqui na cidade. E mesmo assim tinha gente que não conseguia entrar. Então, depois disso, depois que muitas pessoas foram proibidas de entrar, teve uma ressaca muito forte aqui na cidade. E minha mãe gravou um vídeo, até então era para mostrar pro meu pai, mas do nada ela começou a dublar o vídeo, gente, como se fosse destino mandar esse vídeo pro YouTube. Hoje em dia, esse vídeo da ressaca, ele se encontra com mais de 1 milhão de visualizações. Ele tá aqui no canal do YouTube ainda, se você for pesquisar, vai demorar um pouco para achar, porque ele é o primeiro vídeo do canal. Mas você vai encontrar, se quiser, para ver como é que era antigamente, você pode até tentar encontrar, mas eu posso avisar você que vai demorar um pouquinho para encontrar. Minha mãe, até que meu pai pegou, decidiu soltar esse vídeo no canal. No início não deu nada, gente. Até que um rapaz, ele fez um comentário pedindo pro meu pai mostrar a rua dele, a casa dele, porque faz muito tempo que ele não veio. E depois da pandemia ele estava planejando vir, só que entrou a pandemia, então eles foram proibidos de entrar aqui na ilha. Aí meu pai foi, filmou, e até então meu pai começou a gravar sozinho, porque minha mãe era vergonha, a minha mãe tinha vergonha, e eu também até hoje tenho. Como a gente tinha muita vergonha, a gente não ajudava meu pai a gravar. Até que eu percebi que meu pai estava ficando muito cansado, porque ele trabalhava e depois ele ia gravar, ele gravava os vídeos que precisava, que as pessoas estavam pedindo. E a gente percebeu que ele estava ficando muito cansado, até que eu conversei com a minha mãe. E a gente decidiu começar a ajudar ele, até que formou o canal Paulo Escultor, que antigamente já existia, tem vídeos. Por que existia? Porque meu pai fazia esculturas e também tinha uma rádio com o nome Paulo Escultor. Então, esse canal já existia, já vai fazer o quê? Uns 4 anos, né, mãe? Uns 4 anos de canal já, gente, por aí. 4, 5, tá? Porque ele já é bem antigo mesmo. Só que os vídeos a gente começou a soltar com mais frequência depois da pandemia. Agora a gente tá chegando em um dos lugares que eu tenho certeza que muita gente gostaria de ver, então a gente decidiu filmar para vocês, que é ali a Balsa, gente, o antigo Porto da Balsa. Antes de chegar no antigo Porto da Balsa, tem uma... Eu não vou lembrar o nome. Como que é o nome? É o Yacht Club. Ele é um espaço onde tem as piscinas, onde tem várias piscinas, onde tem toboágua. Vamos dizer assim, é o parque aquático de Ilha Comprida. Só que hoje em dia eu acho que ele não funciona mais. Falar pra vocês que eu entrei uma vez nesse parque aquático, que foi quando teve um campeonato de judô, e eu era bem pequenininha ainda. Teve um campeonato de judô, a gente pegou e entrou, porque o campeonato ia ser lá dentro, em uma parte fechada, né? A gente nem ficou ali no parque aquático, foi só nessa parte fechada mesmo. Não sabemos, no caso, como é que funciona lá dentro. Hoje em dia se encontra fechado, a gente não vê muita movimentação lá dentro, só das pessoas que cuidam, mas assim, de turista, do lugar aberto, a gente nunca mais viu. E olha que a gente quase sempre passa lá. Só nessa época agora que a gente não tá indo muito pra lá, mas antigamente quando a gente ia, ele era até aberto, mas agora não é aberto mais. Aqui nessa avenida também, que é uma outra avenida, aqui, outra rua, né, que dá ligação com a Avenida Copacabana, ela tem 2 escolas, que é a PAI e a Escola Britânia. A PAI, que tá aparecendo agora para vocês, aí era onde meu irmão estudava, também dá ligação com a Marina Valverde, tá? A PAI, onde meu irmão estudava, e o Britânia era quando eu estudava ali se eu não me engano, no 3º ano, na Escola Britânia, onde essa rua que tá entrando agora. A Escola Britânia é do 3º até o 5º ano, tá? Do 3º até o 5º ano. Eu estudei nessa escola aí, uma escola bem legal, bem grande, tá, gente? E uma coisa que eu vi é que mudou muito a escola. Faz muito tempo já que eu não venho nessa escola, né? Porque eu mudei de escola faz alguns anos já. E desde quando... A última vez que eu pisei nessa escola, era uma escola assim, que não tinha muita coisa, sabe? Agora, hoje em dia, tem muitas coisas diferentes, sabe? A quadra é coberta, antigamente não era. Mudou muito, muito, muito. E eu fico feliz porque agora os novos alunos que estão ali têm mais oportunidades, mais coisas pra fazer dentro da escola. Ai, gente, eu tô me sentindo tão velha falar pra vocês, viu? Agora estamos chegando no Mar Pequeno. O rio que eu tinha falado pra vocês,
que era onde os atletas de canoagem e paracanoagem fazem aí os seus treinos. As pessoas chamam de mar, mas não, gente, é apenas um rio, não tem onda, não tem nada, tá? É só o nome mesmo, apelidaram de mar pequeno, mas é um rio. E esse rio, ele divide Ilha Comprida e Iguape. O outro lado que vocês estão vendo, o lado dessas montanhas aí, é Iguape, onde tem o Cristo Redentor, onde tem o Morro do Espia, é o outro lado onde tem as montanhas. E esse lado onde a gente tá é a divisão entre Ilha Comprida e Iguape, a primeira rua de vista de Iguape aqui para a ilha, tá? Onde a gente tá, Ilha Comprida, só para vocês se localizarem. Um pouco mais à frente, a gente encontra o antigo Porto da Balsa. Hoje em dia, claro, não existe mais balsa por conta que criaram a ponte. Mas antes dessa ponte ser criada, existia uma balsa que transportava as pessoas do outro lado de Iguape, no caso, até aqui Ilha Comprida, depois as pessoas iam. E isso nessa época era quando não tinha estrada, não tinha nada. E, gente, Ilha Comprida não tinha nada. Por isso que eu falo para vocês, Ilha Comprida mudou muito. Desde a época que muitas pessoas vieram para cá, Ilha Comprida mudou assim, ó. Vamos dizer que 60%. Claro que tem muita coisa para mudar, mas ela mudou uns 60% já. Até o Porto da Balsa mudou, vocês acreditam? Esse aqui, ó, esse amarelo onde vocês estão vendo, ó, ele é alguma coisa jurídica, se eu não me engano. E esse outro lá tem um parque ali no meio. E esse outro lado, gente, são vários restaurantes, banheiro. Esse lado aqui é o polo esportivo de canoagem e paracanoagem. Principalmente a paracanoagem, que são os atletas olímpicos, tá? E quando eu treinava, ele estava em construção ainda, tá? Quando eu treinava canoagem, estava em construção. Então, vocês percebem, mudou muito. Desde quando a gente filmava, desde quando a gente iniciou, porque na pandemia não existia isso ainda. Ele foi depois da pandemia que começou a crescer. Parece que depois da pandemia Ilha Comprida deu um salto, assim, de evolução, podemos dizer. Porque acho que muita gente vai lembrar que nessa época antiga, né, antigamente, não existia restaurante perto do Porto da Balsa, não existia polo esportivo, não existia lugares para as pessoas poderem encontrar com... Acho que foi, não sei se era com o prefeito, não sei, gente. Não vou lembrar para que serve aquele outro lado. Mas o lado aqui da entrada da balsa ali são restaurantes novos restaurantes. Faz acho que 1 ou 2 anos que eles estão ali. Tem também o barco pirata Diamante Negro, que inaugurou recentemente, acho que foi ano passado. Eles inauguraram e está fazendo muito sucesso com a criançada, com os adolescentes, com as escolas também, principalmente com os adolescentes. Por quê? Porque é uma coisa nova. Ilha Comprida nunca teve isso. Teve sim, teve a escuna, né, o catamarã, só que faz muitos anos que ele está quebrado e eles não consertaram ainda, porque deu um problema no motor, se eu não me engano. E eles não conseguiram consertar ainda. Então, o dono do restaurante, que antiga agora, né, não sei ainda se era um vereador, ele pegou e colocou ali o Diamante Negro, um barco pirata. Ele colocou para poder andar ali no Lagamar, que é o Rio Mar Pequeno, né? Para poder mostrar as paisagens, para poder divertir a criançada dentro do barco. A gente já mostrou aqui no canal também, tem vídeo. Dentro do barco tem um pirata que vai lá, entrega capacete, não, ele entrega chapéu de pirata para as pessoas que estão dentro do barco, para tirar foto, pode tirar foto com ele, tem dança, tem outros, tem uma caveira, o chuveirão, que para quem não sabe, essa caveira que tá no Diamante Negro foi meu pai que fez. Tenho muito orgulho de falar, porque foi o meu paizinho que fez aquela caveira linda e maravilhosa que fica lá, e ainda debaixo tem um chuveirão que sai ali da boca da caveira, sai um chuveiro. Tem chuveirão com a água direto ali do Lagamar, água limpinha, tá, gente? Aquela água não é suja, ela pode ser marrom, mas ela é marrom por quê? Porque é um rio, tá? Tô falando isso só para aquelas pessoas que caem de paraquedas no vídeo dos outros e já vem querer comentar bobeira falando que a água é suja, que a água é isso, que a água é aquilo, porque a pessoa não conhece. Então já tô explicando bonitinho para ninguém falar bobeira aqui no canal. Depois que a gente sai lá do antigo Porto da Balsa, a gente percorre mais um caminho até chegar na Avenida Candapuí Sul, se eu não me engano. Não, Sul na Avenida Candapuí Norte, tá? Que é essa que a gente tá agora. Aí essa rua foi um dos comícios de uma outra gestão que teve, aí a minha mãe participou, que ela saiu como vereadora, para quem não conhece, para quem não sabe.
teve comício ali também. Aí a gente segue nessa avenida, Avenida Candapuí Norte. A gente vai, aqui nessa avenida também tem o pronto-socorro de Ilha Comprida. O ônibus faz toda essa volta, gente. Ele vai, daí ele entra, ele volta de novo. Logo, logo a gente vai chegar em Iguape. Eu sei que tem muita gente ansiosa aí, tá? Mas logo, logo a gente vai chegar em Iguape. Aí, próximo é o pronto-socorro de Ilha Comprida. Aqui, ó, tá vendo esse branquinho aí, ó? Vou mostrar pra vocês. Olha que palmeiras lindas. Esse branco aí é o pronto-socorro de Ilha Comprida. Meu pai também ajudou a construir ele, tá, gente? E meu pai, junto com outros trabalhadores, ajudou a construir o pronto-socorro. Por isso que eu tenho muito orgulho do meu pai, gente. Porque o que ele ajudou Ilha Comprida já, falar pra vocês, viu? Aqui do lado tem o CRAS da cidade também, que eu vou mostrar pra vocês, vai aparecer já já. Tem um ponto de ônibus também na frente, o pessoal que trabalha no CRAS, depois que termina o serviço, já vai tudo pro ponto de ônibus para pegar o ônibus. Ó, o CRAS é esse coisa aqui. E o CCMI, que é para os idosos, terceira idade, eles fazem várias apresentações. Gente, muito legal. Porque quando tem evento aqui na ilha, principalmente festa junina e final de ano, eles fazem, Natal também, eles fazem festa. Eles dançam, eles participam. Tem jogos também, eles jogam vôlei. E pensa num povo que joga vôlei, gente. São idosos, mas eles jogam muito. É até legal ver, por quê? Porque eles jogam mesmo. É um vôlei adaptado, lógico, né? Eles não vão conseguir jogar o vôlei normal, é um vôlei adaptado. Mas é super top de ver. Tem uma boa visibilidade aqui na cidade. Esse daí que eu tô mostrando pra vocês agora é o templo maçônico aqui da cidade de Ilha Comprida. Pra quem não sabe, a cidade é, né, conduzida aí pela maçonaria, vamos dizer assim. Vou contar pra vocês o que é agora. Bom, a maçonaria é uma fraternidade secreta que remonta à Idade Média e tem como base princípios de moralidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Ela é composta por homens que se reúnem em lojas maçônicas para discutir questões filosóficas, espirituais e sociais. Seus membros, chamados de maçons, seguem rituais e símbolos específicos e, historicamente, têm como objetivo o aprimoramento pessoal e a construção de uma sociedade melhor. Quanto à influência da maçonaria na cidade de Ilha Comprida, não há informações específicas ou amplamente divulgadas sobre uma atuação direta da maçonaria na política ou no desenvolvimento local. No entanto, é possível que, como em muitas outras localidades, alguns membros da comunidade possam fazer parte da fraternidade, o que pode levar a um impacto indireto nas dinâmicas sociais e culturais da região. Em muitas cidades, maçons se envolvem em ações de caridade, projetos comunitários ou até em questões políticas e educacionais. Mas isso não é exclusivo da maçonaria, nem sempre é amplamente visível. Bom, fiz uma pesquisa aqui bem breve mesmo, bem rapidinha, só para mostrar para vocês o significado da maçonaria, tá? Aqui, ó, essa aqui é outra avenida de Ilha Comprida, que é a Avenida São Paulo, que eu já tenho vídeo mostrando, e também já passou aqui na frente, porque a gente passou pela beira-mar, né? Ela tem acesso nessas duas avenidas. Agora vamos finalmente rumo a Iguape. Gente, cidade do lado aqui de Ilha Comprida, sejam todos muito bem-vindos, já tem vídeo mostrando a cidade de Iguape aqui, uma cidade histórica e a maior cidade em questão de extensão, tá, gente? A maior cidade do estado de São Paulo é Iguape, sim, aqui do ladinho, no Vale do Ribeira. E olha quantas coisas aqui o Vale do Ribeira tem a proporcionar. Tem as dunas, as últimas dunas do estado de São Paulo estão aqui em Ilha Comprida, que são as dunas do Araçá, as maiores, tá, gente? Que é as dunas do Araçá e as dunas do Juruvaúva, que é as dunas aqui do estado de São Paulo. Tem o Mar Pequeno, tem a cidade maior do estado de São Paulo, é Iguape. Então, tenho certeza que vocês vão... Ah, e outra coisa, viu? O cantor Bruno Mars, para quem não conhece, tem o sonho de conhecer Ilha Comprida. Ou Ilha Comprida não, Iguape, tá, gente? Ele falou que no próxima vinda dele aqui pro Brasil, ele vai vir aqui pra Iguape conhecer. Tomara que ele faça um show. Quem sabe eu não apareça lá pra televisionar. Brincadeira, gente.
Nessa hora aí, o ônibus já não tava tão lotado assim, né? Porque as pessoas vai passando o tempo, as pessoas vão descendo, vão entrando, vão chegando, mas aí não tava tão lotado. Não, tava assim, gente. Falar que tava assim, tá? Verdade, tava lotado sim. Porque tinha muita gente indo pra Iguape. Depois, na volta, eu não filmei pra vocês a volta, mas na volta veio bastante gente de Iguape aqui pra ilha. E confesso, gente, que me deu uma dó do motorista, porque esse motorista que estava dirigindo esse ônibus, ele fez todos os horários até agora, até o momento, a hora que a gente desceu do ônibus para ir embora para casa definitivamente. Esse motorista, ele foi o que fez o trajeto inteiro, todos os horários. E aí, quando chegou aqui em casa, eu até falei para minha mãe que se a gente que tava dentro do ônibus há algum tempo já, sentada, sem fazer nada, já estava cansada, com sono, com dor nas costas, imagina o motorista que tem que ficar quase 6 horas ou um pouco mais dentro, acho que 8 horas, né? Dentro do ônibus, dirigindo ali sem parar. Até quando a gente tava lá na ponta da praia, eu vi o motorista pegando só uma maçãzinha, comeu ali bem rapidinho e continuou dirigindo. E ainda até, como eu disse, cheguei pra minha mãe e falei, deve ser complicado, viu, gente, ser motorista de ônibus, motorista de carro também, porque que nem o carro aqui da prefeitura, você tem que pedir agendamento, né, pra poder ir com o carro, mas os motoristas não param, gente, a gente para, mas eles não, eles têm que viajar toda noite, todo dia, dia de noite, de madrugada, não importa o horário, eles têm que estar viajando se alguém precisar. Agora estamos chegando na rodoviária e na entrada aqui da cidade de Ilha Comprida. Essa rodoviária aí também mudou muito, ela teve algumas melhoras, tá, na estrutura dela, mudou bastante. Aí na rodoviária acho que não entrou tanta gente nessa parada, né? Muita gente pensa que o ônibus ele para na rodoviária, é o último ponto dele, mas não, gente, daí ele vai para Iguape, depois ele volta, vai para Ponta da Praia, não é a última parada dele. Tinha bastante gente, muita gente entrou nessa parte para poder ir para Iguape. Não é a última parada dele aí, até na volta, a hora que a gente tava voltando, um rapaz perguntou se era a última parada. Não é, tá, gente? Só para avisar vocês também. Já deixa o like, clique no sininho das notificações, lembrar vocês que eu sei que tem muita gente que chega aqui quase no final do vídeo e ainda não deixou o like, não se inscreveu no canal, então já aproveita e se inscreve, clique em Seja Membro para se tornar um membro aqui do canal e ter conteúdos exclusivos, figurinhas exclusivas e mais visibilidade em nossas lives, hein, gente? Porque quem é membro tem um símbolo que fica mais visível pra gente, que é o influenciador, estar vendo e comentando o nome dele ou dela. Agora estamos aí na avenida que leva a gente até a cidade de Iguape. Agora, logo já tá acabando o vídeo. Aguarda mais um pouquinho que vocês vão ver a cidade tão amada de vocês. Uma cidade histórica maravilhosa, que é onde fica o Cristo Redentor. Ilha Comprida não tem Cristo Redentor, porque também não tem muitas montanhas, mas Iguape tem. Nem tem montanha em Ilha Comprida, tá, gente? Não tem subida, não tem nada. Só em Iguape que tem mesmo. E fica no topo do Morro do Espia. Já contei a história dele para vocês lá no meu canal, tá? E aqui também no canal Por Escultor, eu conto nos dois canais a história, tá, gente? Meu canal, para quem não sabe, é Vida Compartilhada com a Wisla. E agora, atualmente, se eu não me engano, esse ano ainda, eles estavam naquele debate de tirar o Cristo lá de cima do Morro do Espia e colocar o Bom Jesus de Iguape. Só que muita gente, por crenças religiosas, por fazer parte aí de da religião, não quiseram tirar o Cristo lá de cima e colocar o Bom Jesus de Iguape. Eles preferiram colocar o Bom Jesus ali na entrada, né, que entra do Rocio para Iguape. Eles preferiram colocar ali, que também é um ponto bem legal. Ficou lindo o Bom Jesus, mas eles preferiram colocar ali do que tirar o Cristo lá, que já é um ponto turístico, que as pessoas já estão acostumadas a ir no Cristo. Eles preferiram não tirar ele e deixar o Bom Jesus na entrada de Iguape. Agora já foi resolvido, não teve problema. Foi uma briga, tá, gente? Falar pra vocês, foi uma briga pra decidir se coloca ou não esse bendito desse Cristo no morro, ou se bota ele na frente, na entrada de Iguape. Mas ainda bem que não mudaram. Se vocês quiserem, a gente traz sim um vídeo, tá? Indo de Ilha Comprida até Iguape novamente, subindo no morro, ou indo em pontos turísticos diferentes da cidade de Iguape e de Ilha Comprida também. Só vocês comentarem aqui embaixo, tá? Outro ponto que muita gente gosta e é um dos pontos, na minha opinião, é um dos pontos que tem a visão mais linda das duas cidades, é a ponte que divide Ilha Comprida e Iguape, né? A passagem ali para poder vir aqui para Ilha Comprida ou para ir para Iguape. Aquele lugar, gente, tem umas paisagens tão lindas, mas tão lindas. Tem foto aqui na comunidade do canal já, da gente lá em cima.
principalmente no entardecer, no pôr do sol. É muito lindo. Quando tá aquele tempo mais nublado, dá um pouco de medo, porque as nuvens ficam bem atrás da montanha, então dá um ar mais sombrio. Mas quando tá aqueles dias ensolarados ou aquele entardecer laranja, é muito lindo, ainda mais porque o sol ele se põe bem atrás da igreja, da basílica principal de Iguape. Então dá uma sensação bem mais bonita. Tem o outro lado aqui que dá sentido pro lado da ponta da praia também, que é muito bonito ver o nascer do sol ali. Que o sol vem de trás das montanhas, é muito top. Eu recomendo vocês vierem aqui para Ilha Comprida ou para Iguape, dá uma passadinha ali para vocês verem. A gente vai subir a ponte agora e vocês vão ver a beleza que é ver o rio juntando com as montanhas, com a vegetação ali, com o manguezal. Lembrando, já falei em outro vídeo também, muita gente querendo entrar e invadir os manguezais para construir, fazer suas construções bonitinhas. Não faça isso, gente, porque os manguezais são pontos que protegem a cidade, principalmente Ilha Comprida, que protegem para não ter invasão de água. E olha que coisa linda, gente. Esse rio com a mistura desse mar, esse rio com a mistura dessas montanhas, dessa vegetação, desse céu, com essas nuvens, com esse sol maravilhoso. Esse outro lado aí é o lado da Basílica, que eu tinha falado para vocês, para quem ainda não conhece. Uma cidade muito linda. As duas cidades são lindas e maravilhosas, mas na minha opinião, eu prefiro morar em Ilha Comprida do que Iguape, porque Iguape, as casinhas são muito juntas uma da outra. Tudo bem que tem a história, vamos dizer assim, que é um pouco mais cuidada, mas ainda assim eu prefiro morar na minha cidadezinha de Ilha Comprida, porque a gente já se acostumou. Depende também, cada um tem seu costume, né, gente? A pedra que cresce, falam que encontraram a imagem do Bom Jesus no Mar Pequeno e encostaram nessa pedra e essa pedra começou a crescer, gente. Muita gente que tem essa crença vai até essa pedra para poder fazer alguma coisa coisas de cura, de reza, por conta que também faz parte de histórias aqui da cidade de Iguape. Tem muita história, gente, mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu agradeço todo mundo que participou. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é porque a gente realmente queria mostrar as belezas das duas cidades, Ilha Comprida e Iguape. Logo, logo a gente traz mais vídeos. Se vocês quiserem vídeos específicos de outros pontos turísticos, é só deixar aqui no comentário. Um beijo, abraço no coração de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Beijo, fui!